Olá pessoal, vamos fazer a correção comentada da prova de 2018 do Colégio Naval. Estou aqui com a versão amarela da prova. Então, as questões de química começam aqui da questão número 46 e ela diz assim: um comprimido efervescente antiácido é, em geral, uma mistura sólida de bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico e, às vezes, ácido acetilsalicílico ou sulfato de magnésio. Ao ser colocado em água, o gás que se desprende durante a efervescência é O. Observa que a maioria da composição é de bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, o ácido cítrico, o ácido acetilsalicílico e sulfato de magnésio. Então aqui nós temos ácidos a partir do ácido cítrico, cítrico, salicílico, aqui tem um sulfato e os dois primeiros são carbonatos. O bicarbonato de sódio ele tem fórmula NaHCO3. E o carbonato de sódio ele tem fórmula Na2CO3. Ambos têm a composição de carbonato. Os carbonatos em meio ácido, eles liberam CO2. Por exemplo, no caso do bicarbonato de sódio em meio ácido, né, em meio de H+, o bicarbonato de sódio, ele vai liberar o ânion hidrogenocarbonato de sódio, ele vai se combinar com o H+ do ácido, isso aqui é um equilíbrio, de H2CO3. Esse é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele se decompõe com bastante facilidade em H2O e CO2. Então, em todos os casos, o carbonato ele vai liberar CO2 em meio ácido. Questão número 47. Considere os seguintes sistemas abaixo, sistema 1 e sistema 2. No sistema 1 tem água sólida e líquida, e no sistema 2, óleo e água. Os sistemas 1 e 2 correspondem respectivamente a. Então, o sistema 1, aqui a letra A diz que é uma mistura homogênea, que não é uma mistura, é uma substância pura, só tem água. A diferença é que eu tenho água em dois estados, no estado sólido e estado líquido. Então, eu já descarto aqui a letra A, descarto a letra B, descarto a letra D, né? Tudo que diz que é mistura eu descarto. Ou é a letra E, ou é a letra C. E aqui diz óleo e água. Óleo e água, sim, é uma mistura, duas substâncias diferentes, e é uma mistura heterogênea, uma vez que o óleo e a água eles não têm boa miscibilidade. O óleo vai ficar por cima e a água por baixo. Então, uma mistura heterogênea, vou observar ali duas fases. Letra C. Questão número 48, uma questão de gráfico. Analise o gráfico de aquecimento da substância representada a seguir. A gente sempre, quando olha um gráfico de aquecimento, a gente procura as horizontais, né? Temos duas horizontais. Procuramos as horizontais para saber se é o gráfico de uma mistura ou de uma substância pura. Se eu tenho duas horizontais, eu tenho aqui um ponto de fusão definido e um ponto de ebulição. Estou falando aqui de um gráfico de substância pura. Se eu não tenho duas horizontais, eu tenho mistura. Aí, dependendo da quantidade, né, dessas horizontais, eu posso ter uma mistura homogênea, uma mistura eutética, azeotrópica, uma mistura comum. Se eu tenho, por exemplo, duas diagonais ao invés de horizontais, eu tenho mistura comum. Se eu tenho um ponto de fusão definido, mas ebulição não, eu tenho uma mistura eutética. E se eu tenho o contrário, ebulição definido e fusão não, eu tenho mistura azeotrópica. Duas horizontais, substância pura. Então vamos ver o que é correto afirmar. Letra A. Quando o tempo é igual a 2 minutos, tem sistema bifásico. Então aqui, ó, tempo 2 minutos, temos um sistema bifásico. No tempo igual a 2 minutos, nós batemos aqui no ponto de transição de fase. Nessa transição de fase, nós de fato temos um sistema bifásico. Aqui nós temos sólido e temos líquido. Aqui só líquido, sólido, líquido, somente líquido, líquido gasoso, somente gasoso. Então, logo na letra A, a gente já tem a resposta. Vamos comentar os outros. A letra B diz que o tempo 4 minutos tem sólido e líquido. No tempo 4 minutos, não, somente líquido. Letra C. Quando o tempo é igual a 1 minuto, começa a liquefação da substância. Errado. Quando o tempo é 1 minuto, começa a fusão, o derretimento. Letra D. A substância tem ponto de fusão igual a 60 graus. Ponto de fusão é isso daqui, ó, 40 graus. É o ponto que bate na primeira horizontal. Letra E. No intervalo de 5 a 8, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor.
De 5 a 8 não, é transição de fase, tem líquido e tem vapor. Questão número 49. Os elementos X, né, A, aqui tem um X, que é o número atômico A, número atômico X, B, número atômico X mais 1, C, número atômico X mais 2. Pertencem ao mesmo período da tabela periódica, isso é importante, eles estão numa mesma horizontal da tabela periódica. Sendo assim, se B é um halogênio, B é um halogênio, ou seja, a gente está falando da família 7A ou grupo 17. É correto afirmar que, se o B é x mais 1, o A é x, ou seja, eu tenho uma unidade para trás. Se aqui é a família 7A, aqui é a família 6A, ou grupo 16. E o x é 2 unidades a mais do que o A. Né? A, que é 16, 2 unidades a mais, 18. Ou eu posso pensar no B. C é uma unidade a mais do B. B é x mais 1, C é x mais 2. Uma unidade depois do B é a família 8A ou o grupo 18 da tabela periódica. Então, aqui o grupo 17, vou botar aqui no cantinho, né? O grupo 17 é a família dos halogênios. O grupo 16 são os calcogênios, onde tem lá o oxigênio, e o grupo 18 são os gases nobres. Só observarmos onde vai trazer essa informação, que é aqui na letra E. A é um calcogênio e C é um gás nobre. Última questão, número 50. De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas são formados pela ligação entre ametais e o hidrogênio? Errado, ametal não. Ligação iônica vai ser metal e ametal ou hidrogênio metal. O problema quer dizer que é ametal. Letra B. São encontrados na natureza no estado líquido. Compostos iônicos são bem estáveis. Então, eles são encontrados no estado sólido. Letra C. Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Eles são muito estáveis. Pensa no sal de cozinha. Imagina para eu derreter o sal de cozinha. Que trabalho, quanta energia eu tenho que fornecer. Num fogão doméstico é impossível. Então, é alto ponto de fusão e ebulição. Letra D. São duros e resistentes a impacto. Os sais, em geral, eles são quebradiços. Eles têm alto ponto de fusão, né, conduzem eletricidade, mas em meio aquoso, mas em relação à resistência de impacto, não. Eles são quebradiços. Letra E, apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa. Perfeito. Então, os compostos iônicos, seja fundido ou em solução aquosa, eles são ótimos condutores de eletricidade. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.